acrescentar aqui para vocês uma letra G, só para eu comentar uma situação. Vamos lá. Imaginemos que eu tivesse isso aqui, olha. Letra G, 9x ao quadrado mais 3x igual a zero, ok? 9x ao quadrado mais 3x igual a zero. Quem está faltando ali? Está faltando o C, não é? Faltando o C, então eu posso colocar em evidência. Aí, deixa eu abrir um parênteses aqui, comentar um negócio que é o seguinte. Se a gente for levar a coisa extremamente ao pé da letra, o que eu tenho que colocar em evidência? Além de eu colocar o x em evidência, aqui eu colocaria também o 3. Isso porque, quando a gente está trabalhando especificamente o critério de fatoração de polinômios, conhecido como fator comum em evidência, o que a gente orienta é, vamos colocar ali, né, o maior divisor comum entre os coeficientes em evidência, e também a parte literal, os termos que aparecerem, que na verdade que a gente calcula é isso, é o MDC, entre os coeficientes e as partes literais. Só que a gente evita ficar trazendo esse formalismo todo para poder explicar o critério de fator comum em evidência. Então aqui, se a gente for levar a coisa tecnicamente bem ao pé da letra, quem que eu teria que colocar em evidência? O 3x. Isso porque o 9 e o 3 são divisíveis por 3, perfeito? Então aqui, como o 9 e o 3 têm um divisor em comum, a gente coloca o maior divisor comum desses dois caras em evidência. E pega ali o x. Então aqui, se eu for levar a coisa tecnicamente ao pé da letra, quem eu teria que colocar em evidência? O 3x. Mas aí eu vou resolver dessa forma, já já eu te explico uma outra maneira. Você pode colocar para mim então o 3x, e aí o 3x para virar o 9x ao quadrado, quanto que falta para o 3x virar o 9x ao quadrado? Falta 3x, certo? 3 para virar o 9 falta 3, 3 vezes 3, eu falo falta, cuidado para não confundir com subtração, né? O 3 para virar o 9, eu tenho que multiplicá-lo por 3, e o x para virar o x ao quadrado, eu tenho que multiplicar por x. Mas esse 3x para virar o próprio 3x que está aqui dentro, falta quanto? Falta 1, certo? 3x vezes 1 é que vai dar 3x. Igual isso aqui a zero. Então, tá errado o que eu fiz aqui? Absolutamente nada. Né? A ideia é o seguinte, se eu multiplicar 3x por 3x mais 1, vai dar o 9x ao quadrado mais 3x? Vai. 3x vezes 3x vai dar 9x ao quadrado. 3x vezes 1 vai dar 3x, perfeito? E aí você está multiplicando ali aqueles dois números, o 3x e o 3x mais 1, sabe que o produto deles tem que ser igual a zero, então é porque pelo menos um daqueles dois tem que ser zero. Então é onde você vai colocar para mim. O 3x é igual a zero, ou que o 3x mais 1 vai ser igual a zero. Só que daqui, se você sabe que o 3x tem que ser igual a zero, eu estou multiplicando 3 por alguma coisa e está dando zero, é porque o meu x teria que ser zero. Tanto que é como se eu estivesse passando 3 dividindo, então ficaria com 0 dividido por 3. Meu x, então, teria que ser igual a zero, ok? Se 3x mais 1 é igual a zero, então meu 3x ficaria igual a menos 1, que é isso aqui é uma equação de primeiro grau, passa o menos 1 para o segundo membro subtraindo. Aí, então, o meu x teria que ser igual a menos 1/3, ok? E aí o meu conjunto de solução aqui, conforme eu falei, não é uma regra, mas é um combinado. É comum a gente colocar dentro do conjunto de solução os elementos em ordem crescente, tá bom? Menos 1/3 e 0, 0 e menos 1/3, dá tudo na mesma. Fato é que aquelas ali são as duas soluções. Então aqui, quando eu comecei aqui em cima, né, colocando 3x em evidência, eu fiz o que tecnicamente é o correto. Se eu estivesse numa questão que me questionasse isso, como que eu posso fatorar esse polinômio usando, por exemplo, fator comum em evidência? Essa que está aqui é a definição, essa que está aqui é a decomposição correta. A gente coloca em evidência o MDC entre os coeficientes, ou seja, o maior número que divide de maneira comum os coeficientes, e coloca as letras com seus menores expoentes. Então está aqui, eu colocaria o 3x. Agora, especificamente, porque a gente está vendo dentro desse módulo, eu percebo que talvez colocar o 3x em evidência, muitas vezes a galera não coloca o 3x em evidência. Abraão, eu coloquei só o x em evidência e deu certo do mesmo jeito. Tem algum problema? Não tem problema, ok?
Então é isso que eu quero deixar combinado com vocês. Pegou aqui uma equação que tem o C igual a zero, você pode colocar na sua cabeça que se você colocar o X em evidência, a incógnita em evidência, vai dar certo de qualquer maneira. Agora, como a gente lida com um público muito heterogêneo, eu trago a fala mais para quem manja muito dos paranauês. Porque dependendo da situação, eu mesmo vou colocar só o X em evidência. Mesmo sabendo que poderia colocar o 3x. Mas não vai fazer diferença nenhuma. E didaticamente, pensando, tem hora que colocar o 3x em evidência confunde mais a galera do que deixar só o x, ok? Então aqui eu vou te mostrar que, não, você colocou o 3x, eu coloquei só o x, mas bateu. Foi coincidência? Não, vai dar certo. Por quê? Se eu colocasse aqui, ó, o x em evidência, então se você colocar na cabeça o seguinte, Bruno, faltou o C, velho, coloca a letra em evidência, coloca o x em evidência. Então vai ficar assim, olha, x que multiplica o quê? Para chegar no 9x ao quadrado, aqui dentro eu ia colocar 9x, x para virar o 3x, aqui dentro eu ia colocar o 3. E aí eu preciso que tudo isso aqui fique igual a zero. Se o x multiplicado pelo 9x mais 3 é igual a zero, eu tenho então o x igual a zero, ou eu teria o 9x mais 3 igual a zero. Se aqui você tem 9x mais 3 igual a zero, você escrever para mim que 9x é igual a menos 3, e aí o seu x, então, ó, esse 3 eu passei para o segundo membro trocando o sinal, e aí o seu x aqui seria menos 3 sobre 9. Ah, Bruno, mas aí deu diferente o meu resultado do seu. Não deu nada. Aqui você chega no final tendo que simplificar. Essa é a justificativa. Se aqui você já coloca o MDC em evidência, aqui no final você chega numa fração que você não tem que simplificar. Se nessa outra saída que está aqui você não coloca o MDC em evidência, aqui no final você tem que fazer uma compensação, tem que fazer uma simplificação, tá bom? Divide aqui, ó, por 3, divide por 3, você chegaria aqui a um x que seria quanto? Olha, seria menos 1/3 da mesma maneira. Tá vendo que dá tudo na mesma? Aí você... Aí veja, aí é você que tem que se conhecer, né? Você domina bem essa ideia aí de colocar o fator comum em evidência, levando a coisa bem ao pé da letra, pegando o MDC e tal, te dá segurança isso? Perfeito. Acha que, Bruno, negócio de 3x aqui, eu não sei se eu ia pensar no 3 não. Então, enfia na cabeça que para a equação de segundo grau em que falta o C, pode colocar a letra, o x, ou a letra que ele estiver usando lá, em evidência. De qualquer maneira vai dar certo. Deixa eu colocar mais um exemplo desse daqui como extra. Vou arrumar um espacinho aqui, ó. Coloca para mim aqui, como se fosse uma letra H. Vamos colocar aqui, ó. 21x ao quadrado menos 7x igual a zero. Vou fazer o contrário. 7x ao quadrado, vou colocar aqui, ó. 7x ao quadrado menos 21x igual a zero, ok? Então, o que eu preciso que você domine? Eu preciso que você comece a organizar as ideias. Do básico, velho. Você está diante de uma equação. Está conseguindo entender comigo o básico? Consegue justificar para alguém? Se tivesse que explicar para alguém, isso aqui é uma equação. A grande verdade é essa. A gente chega com vocês a níveis estratosféricos de conhecimento matemático, sendo que a gente não consegue conversar do básico. O que é uma equação? Já cansei de questionar isso, às vezes, em turmas presenciais, né? Nas turmas presenciais de concurso. Eu peço para assim, explica o que é uma equação, que você passou a vida inteira estudando equação. O que é uma equação? Não sei te explicar o que é uma equação. Vamos falar do básico. O que é uma equação? Uma expressãozinha matemática, que tem um sinal de igual e que tem uma letrinha. Então, ó, isso aqui é uma equação? É. Tem um sinal de igual, tem uma letra. É uma equação do segundo grau? É. É porque a incógnita que aparece aqui, que é a incógnita x, ela tem como maior expoente o expoente 2. Aí você começa a ir organizando o raciocínio, certo? Você tem aqui, então, uma equação, é uma equação do segundo grau. Só que aquela equação que está ali, ela deixa de apresentar um dos coeficientes, que é quem? O c. Então eu tenho uma estratégia específica para esse modelo. Sempre que o C é igual a zero, o que eu posso fazer? Colocar um fator comum em evidência. Aqui, se eu for levar a coisa bem ao pé da letra, qual é o fator que tem que ficar em evidência? Como ali a gente tem coeficiente 7 e 21, se eu for levar a coisa ao pé da letra, fica em evidência o 7x.
Por que o 7x? Porque o 7 e o 21 são divisíveis por 7. A gente pega esse MDC, o maior divisor comum dos dois, e pode colocar em evidência. Então, se quiser fazer bem tecnicamente, você coloca para mim o 7 e o x em evidência. Perfeito? 7x para virar 7x ao quadrado, dentro dos parênteses eu tenho que multiplicar então por quanto? Desculpa, dentro do parênteses eu tenho que colocar que fator primeiro? Que termo? 7x para virar o 7x ao quadrado, eu teria que colocar aqui dentro o x. Perfeito? 7x para virar menos 21x, falta quanto? Falta menos 3. E aí tudo isso igual a zero. Vai entendendo aqui o que você está colocando no papel. 7x vezes x menos 3 igual a zero, você está multiplicando para mim dois números. Está falando que o produto daqueles dois números, do número 7x e do número x menos 3, você está dizendo para mim que o produto daqueles dois números dá zero. Quando o produto de dois números dá zero, é porque pelo menos um deles tem que ser zero. Então é onde a gente escreve que o 7x tem que ser igual a zero ou que o x menos 3 tem que ser igual a zero. Se o 7x for igual a zero, o meu x teria que ser 0 dividido por 7. E aí o meu x, então, tem que ser quanto? O meu x tem que ser 0, certo? 0 dividido por 7 vai ter que dar 0. Se o meu x menos 3 é igual a 0, então é porque o meu x tinha que ser quanto? O meu x tinha que ser 3. E aí eu tenho aqui, então, meu conjunto de solução formado pelos elementos 0 e 3. Perfeito? Agora, onde eu quero chegar? Especificamente, né, como a gente está tratando aqui da resolução de equações de segundo grau, eu não estou abordando aqui agora necessariamente fatoração de polinômios, certo? A fatoração por processo de fator comum em evidência desse binômio aqui seria esse, ok? Agora, eu estou aqui falando especificamente de resolução de equações incompletas. Se você quiser guardar aqui de maneira geral, quando faltou o C, você pode colocar o X em evidência, ou a letra que tiver como incógnita em evidência, vai dar certo do mesmo jeito. O que eu quero te mostrar é que, se aqui de início você não se preocupasse com um possível divisor comum do 7 e do 21 e colocar só o X em evidência, ia dar tudo na mesma. E falo na boa, didaticamente, para mim isso aqui surte mais efeito do que ficar preocupando em colocar ali o MDC do 7 e do 21. Ok? Se eu colocar o x em evidência, para chegar no 7x ao quadrado, aqui dentro eu multiplico por 7x. Se eu coloquei o x em evidência, para chegar no menos 21x, vou multiplicar aqui dentro, ó, desculpa, vou colocar aqui dentro o menos 21. E aí eu igualo isso aqui tudo a zero, ok? X multiplicado por 7x menos 21. Como isso tem que ser zero, então é porque o x é igual a zero, ou é porque o 7x menos 21 tem que ser igual a zero. Se 7x menos 21 é igual a zero, que é uma equação de primeiro grau, você vai falar para mim que o 7x tem que ser igual a 21, e aí o seu x tem que ser 21 dividido por 7. 21 dividido por 7 vai ter que dar 3, e aí o seu conjunto de solução está obtido ali da mesma forma, tá bom? Com 0 e com 3. Então, ao fim desse trechinho aqui desse vídeo, a gente criou estratégias para resolver equações do segundo grau em que o C seja igual a zero. De maneira geral, qual vai ser a estratégia? Coloca a incógnita em evidência. Se tiver aí um pouquinho mais de conhecimento na matemática, pode até gastar aqui, né, uma ondinha, quando a gente tem ali termos que tenham um divisor comum, pode colocar esse MDC em evidência, mas fique tranquilo, para equações de segundo grau incompletas em que falta o C, se você colocar na mente que simplesmente basta colocar a letra, né, a incógnita em evidência, você sempre vai dar conta de utilizar esse critério. Só que até agora, falei para vocês das equações incompletas em que a gente tem a ausência do C. O que a gente viu que vai ser regra? Sempre que faltar o C, ou sempre que o C for igual a zero, zero vai ser uma das raízes. Isso é fato. Vocês viram que todas as equações que a gente resolveu até agora, o zero acabou sendo raiz. Ok? Só que a equação ela pode ser incompleta faltando o B. O que acontece quando falta o B? Vai ser o que a gente vai organizar agora. Então, e está aqui para vocês. Ó. Se eu tiver equações da forma
ax² mais c igual a zero, esse modelo daqui, ele ainda é mais direto. Nesses casos, poderemos isolar o termo independente no segundo membro. Então, aqui tem esse exemplo, ó, 4x² menos 36 igual a zero. Primeiro, Bruno, oi, eu dividi ali os coeficientes por 4. Ó, verdade, dá para dividir, né? Tanto o 4 quanto o 36 são divisíveis por 4, então você pode simplificar. Ah, detalhe, né? Mesmo nesses exemplos que eu tinha colocado para vocês aqui, ó, eu também não tinha comentado isso, né? Nesses exemplos que eu tinha colocado aqui para vocês, ó, 9x² mais 3x igual a zero, uma outra possibilidade que você teria era já de cara ter dividido ali a equação por 3. Ah, professor, ao invés de resolver 9x² mais 3x igual a zero, eu peguei e dividi essa equação que está aqui por 3, ó. E aí eu fiquei com essa que está aqui, ó, 3x² mais x igual a zero. Eu estou voltando aqui, tá? Só para comentar essa situação que está aqui, ó. Então, mesmo nessa aqui, você pode colocar o 3x em evidência, poderia, né, ter colocado só o x em evidência e ainda daria para, se quisesse, ter dividido aqui os coeficientes. O 9 e o 3 são divisíveis por 3, então você pode resolver essa equação que está aqui, que ela é a mesma, tá bom? Essas duas equações aqui, olha, elas são iguais, elas são equivalentes. De maneira formal na matemática, a gente diz que elas são equivalentes, mas é porque no fim das contas elas são a mesma equação. Então aqui, a partir disso, ó, você colocaria lá o seu x em evidência, e aí ia ficar com o x que vai multiplicar 3x mais 1 igual a zero, e aí você vai chegar no momento, ó, tá vendo aqui, ó, você vai ter uma solução parecida com a que a gente fez aqui. Você teria x igual a zero ou 3x mais 1 igual a zero, ok? Nesse exemplo que eu tinha acrescentado aqui como letra H, se você quisesse, poderia ter dividido aqui, ó, por 7, tá bom? Você junta aqui o melhor dos mundos. Se você perceber que dá para simplificar o coeficiente, pode fazer. 7 dividido por 7 vai dar 1, então você ficaria com x², vou anotar aqui do lado, ó. Ficaria com essa equação, ó, x² menos 3x igual a zero. E aí, colocaria lá, ó, x em evidência, x que multiplica x menos 3 igual a zero, ia concluir que x é igual a zero ou que o x menos 3 é igual a zero. Daí, então, ó, x igual a 3. Perfeito? Então, aqui, eu sempre falo, eu tenho que ir jogando para vocês as ideias. Você aí do outro lado vai absorvendo. Ah, Bruno, cara, eu quero fazer de um jeito só. Ah, eu acho muito perigoso você, como um candidato de prova de concurso público nos dias de hoje, vir com cabeça muito fechada de que, ah, eu quero então isso aqui. É sempre legal você ter sacadas, né? Por isso que eu vou deixando para vocês aqui as soluções de maneiras diferentes. Então, voltando aqui para a nossa situação, agora a gente vai começar a avaliar equações que tenham o b igual a zero. Então, ó, tendo o b igual a zero, que é o caso dessa que está aqui, quando o b é igual a zero, a gente fala de isolar o termo independente no segundo membro. Então, aqui, antes de simplificar, vou já isolar, tá? Vou fazer o feijão com arroz. Que é pegar aquele menos 36 e mandar para o segundo membro. Já que 4x² menos 36 é igual a zero, quando, ó, presta atenção, quando falta o b, para facilitar a nossa vida, a gente manda o termo independente para o segundo membro. Tem que tomar cuidado para não confundir aqui as ideias. Não, Bruno, peraí. Você falou para mim, velho, que tinha que mandar todo mundo para o primeiro membro? Isso, é isso mesmo. Aqui, o critério vai ser sempre esse. Primeiro você tem que organizar a casa. Você saber se é equação completa, se é incompleta e tal, primeiro você tem que organizar a casa. Então você está aqui com a casinha organizada. Ó. Quando eu falo organizar a casa, é ter o zero no segundo membro. Beleza. A partir daí, você percebeu, eu tenho uma equação em que falta o b. Então, nesses casos específicos em que falta o b, aí a gente manda o menos 36 para o segundo membro, mas como critério de resolução. Eu continuo batendo na tecla. Você só pensa, tudo que você pensa, quando está estudando a equação de segundo grau, você pensa imaginando que o zero tem que estar no segundo membro. E agora é um critério de resolução, especificamente para esse modelo. É só aqui que a gente vai mandar alguma coisa para o segundo membro e vai tirar o zero ali, tá bom? Então, quando faltar o termo b, aí a gente organiza da seguinte maneira. 4x²
passa o menos 36 para o segundo membro, e aí eu fico então com 4x² igual a 36. Já que 4x² é igual a 36, o x² é igual a 36 dividido por 4. Já que x² é igual a 36 sobre 4, x² é igual a 9. Já que aí, isso aqui, ó, vocês não têm noção, né, do quanto a gente avança em alguns assuntos e o quanto isso que daqui atrapalha. Se x² é igual a 9, eu preciso que vocês se lembrem que não existe só o 3, que ao quadrado vai dar o 9, existe também o menos 3. Então, sempre que a gente tem aqui, ó, uma equação, tem um expoente par, na hora de trazer a solução, a gente passa como mais ou menos a raiz, no caso aqui, quadrada, do 9, perfeito? Então, se x² é igual a 9, o x tem que ser mais ou menos a raiz de 9. Daí, então, o meu x vai ter que ser mais ou menos 3. O que eu estou te dizendo, então, é que o meu conjunto de solução é esse daqui, olha. É o conjunto formado pelos números menos 3 e 3. Perfeito? O que aconteceu aqui e que você já vai tomar como regra? Isso aqui é poder que você tem, né? Dependendo da situação, tendo esse conhecimento, você descarta, às vezes, alternativas, você poupa cálculo na hora da prova. Então, o que quando você está resolvendo uma equação do segundo grau em que falta o b, você tem que ter garantia? Com certeza vai chegar a duas raízes que têm sinais opostos. Sempre vai acontecer isso. Se o b for igual a zero e se essa equação tiver solução dentro do conjunto dos números reais, essas raízes elas vão ter que ter sinais opostos. Se uma for o 5, a outra é o menos 5. Se uma for o 10, a outra vai ser o menos 10. Por quê, gente? Porque isso aqui é uma receita de bolo. Sempre que eu tiver a ausência do b, vai chegar num momento em que eu vou ter isso aqui. x² igual a alguma coisa. No que for x² igual a alguma coisa, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz daquele número. E aí a gente sempre vai ter, então, raízes opostas. Tá vendo como você já começa a ter domínio? Quando a equação é incompleta e falta o c, o que é regra? Uma das raízes já é o zero. Quando você está resolvendo uma equação incompleta em que falta o b, o que você já sabe antes de resolver o exercício? Que eu vou ter que encontrar duas raízes de sinais opostos, ok? Claro, se tiver solução dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Mas mesmo dentro dos complexos, a fala seria a mesma. Bom, então aqui te dei uma solução, certo? Sem fazer nenhuma simplificação. Bruno, mas e se eu tivesse simplificado ali os coeficientes? Tá perfeito. Isso aqui é algo que a gente usa muito mesmo, a simplificação dos coeficientes, quando a gente está resolvendo equações de primeiro grau, quando a gente está resolvendo sistemas, equações de segundo grau, a gente pode fazer sem nenhum pudor. Aqui, 4x² menos 36 igual a zero, eu não estou afim de resolver essa não. Ó. Eu quero dividir aqueles coeficientes ali por 4. Então, o 4x², se eu for dividir por 4, vai ter que dar o quê? Vai ter que dar x². O menos 36, se eu for dividir por 4, vai ter que dar o quê? Vai ter que dar menos 9. E aí eu ficaria com essa equação. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, se acostumem com isso, né? E a gente traz uma ideia de igualdade como se a igualdade tivesse que ser de coisas idênticas, vamos colocar assim, né? Essas duas equações aqui, elas não são idênticas. Eu estou usando expressões, números ali diferentes, mas elas são iguais do ponto de vista matemático, elas são equivalentes. Sempre que eu divido uma expressão ou multiplico por um mesmo número, a gente simplifica, né? Todos os coeficientes, a gente acaba obtendo expressões equivalentes. Então, essa expressão que está aqui, 4x² menos 36 igual a zero, e essa que está aqui na matemática, é tudo a mesma coisa. Então, resolver essa equação e resolver essa leva para o mesmo resultado. Então, aqui, ó, x² menos 9 igual a zero, eu deixaria indicado para vocês que x² é igual a 9 e que aí o x é igual a mais ou menos a raiz de 9. Se x é igual a mais ou menos a raiz de 9, o meu x é igual a mais ou menos 3. Perfeito? Ah, eu achei assim mais fácil. Beleza. Para mim, ó, para mim dá tudo na mesma, porque para você assim, ah, Bruno, eu não lembrei de dividir aqui por 4. Beleza, se você não lembrasse de dividir por 4 aqui, ó, de maneira natural você dividiria por 4 aqui. Tá vendo? Então é só questão de em que momento que você está enxergando isso. Já viu de cara que dava para dividir por 4?
Beleza. Ah, eu não tinha visto. Ótimo. Aqui, de maneira natural, você tem que dividir por 4. Tá vendo aí? Ó, a gente chega no mesmo momento. Ó, x ao quadrado igual a 9 e aqui x ao quadrado igual a 9. Ok? O conjunto de solução tá aqui, ó. Menos 3 e 3. Vamos para mais uma. Olha essa que está aqui. 7x ao quadrado menos 21 igual a 0. O mesmo esquema. Ah, Bruno, eu vi que dá para dividir por 7. Beleza. Depois a gente divide. Depois eu resolvo dividindo. Ah, mas eu não vi. Ótimo. Então, o que está acontecendo aqui? Você está com uma equação do segundo grau. Ela é incompleta, porque falta quem? Falta o b. Quando falta o b, aí é isso que você vai precisar guardar. Ah, quando faltar o b, o que, que eu faço? Olha, quando faltar o b, a gente mostra que de uma maneira mais simples, é mais fácil você pegar esse cara que está aqui e passar para o segundo membro. 7x ao quadrado menos 21 igual a 0, eu vou deixar indicado então, olha, que 7x ao quadrado é igual a 21. Se 7x ao quadrado é igual a 21, o x ao quadrado teria que ser 21 dividido por 7. Se x ao quadrado é 21 dividido por 7, x ao quadrado é igual a 3. Se x ao quadrado é igual a 3, o x, então, é igual a mais ou menos a raiz de 3. E aí só não vem falar para mim que a raiz de 3 vai dar 1,5. Né? Não me mata do coração, não. 3 a raiz de 3, né? A gente disse que é um número irracional. 3 é um número primo, raízes quadradas de números primos vão ser números irracionais. Então, ali a gente deixa indicado simplesmente isso. X é mais ou menos a raiz de 3. E o que não se discute foi o que agora há pouco eu comentei. Quando a gente tem o b igual a 0, eu tenho uma equação de segundo grau que vai ter raízes que são opostas. Raízes de sinais contrários, uma positiva e uma negativa. Isso é regra, sempre. Bom, meu conjunto de solução, então, ó, é esse que está aqui. Menos raiz de 3, menos raiz de 3 e raiz de 3. Ok? Brunão, oi, mas eu fui daqueles que de início dividi por 7. E aí não deu certo, não. Não, tem que dar, pode ficar tranquilo, que não foi o fato, dividir por 7 não bateu. Não, foi alguma outra continha que você fez aí que deu ruim, porque dividir todos os coeficientes por um mesmo número gera uma equação que é equivalente. Aqui, então, se eu tiver 7x ao quadrado para dividir por x, eu vou ficar com x ao quadrado menos 21, se eu for, desculpa, 7x ao quadrado se eu for dividir por 7. 7x ao quadrado dividido por 7 vai dar x ao quadrado. Menos 21 dividido por 7 vai ter que dar menos 3. E aí, x ao quadrado menos 3 igual a 0. Ia me levar, então, a garantia de que x ao quadrado teria que ser igual a 3. E aí, então, o x tem que ser mais ou menos a raiz quadrada de 3, do jeito que a gente tinha visto aqui. Ok? Bora para mais um. Olha a letra C. Na letra C, o que a gente teria que fazer? O passo a passo é esse. Pegar o 49, mandar para o primeiro membro, para que você chegue à maneira geral, certo? Chegando na forma geral, eu identifico se a minha equação ela é completa, se ela é incompleta e que estratégia eu vou traçar. Agora, é claro, à medida que você vai pegando segurança, aqui de maneira natural você já fala assim, Bruno, eu peguei o 4, passei para o segundo membro trocando o sinal, porque aí eu tinha visto que ela ia ser incompleta, que blá blá blá. Beleza. Mas aqui, vou aqui, passo a passo. Não é equação de segundo grau? Tudo na equação de segundo grau é pensada quando eu tenho essa expressão igualada a zero. Então, primeiro, eu vou confirmar que isso aqui é uma equação de segundo grau, e ela de fato é uma equação incompleta, e aí como que eu faço isso? Trago 49 para cá trocando sinal. Então, ia ficar assim, ó, 5x ao quadrado menos 45, que aí 4 menos 49 dá menos 45. 5x ao quadrado menos 45 igual a zero. Pronto. Essa que está aqui é a minha equação de segundo grau. Então, agora eu consigo pensar. Por quê? Agora eu sei quem que é A, quem que é B e quem que é C de maneira correta. O meu A vale 5, o meu B ali não é apresentado, então é um B nulo, B igual a zero, e o C vale menos 45. Então, agora que eu sei, tenho realmente uma equação de segundo grau, ela é uma equação incompleta, pois falta o termo B, eu tenho como critério de solução a ideia de
isolar o C no segundo membro. Essa história de isolar o C no segundo membro é um critério de resolução só para esse modelo específico de equação de segundo grau. É quando B é igual a zero. Fora isso, a gente sempre vai deixar todos os elementos ali no primeiro membro igualados a zero. Ok? Então, esse menos 45, a gente passa para a próxima. 5x ao quadrado igual a 45. Já que 5x ao quadrado é igual a 45, o meu x ao quadrado vai ter que ser 45 dividido por 5. Se x ao quadrado é 45 sobre 5, x ao quadrado ia ficar igual a 9. Já que x ao quadrado é igual a 9, o meu x, lembrem-se, eu tenho dois números reais que é ao quadrado, dão 9. O mais 3 e o menos 3. Cuidado para não passar só a raiz de 9. É o que geral acaba fazendo, tá bom? Para algumas situações, quando a gente tem, por exemplo, isso aqui contextualizado às vezes num exercício de geometria, aí às vezes lá numa aula de geometria, o sinal negativo, por algum motivo, a gente vai descartar, porque aí talvez eu criaria um segmento de valor negativo, e isso lá na geometria, por exemplo, pode não fazer sentido. Mas aqui a gente está algebrizando a coisa. De maneira formal, eu sei que tanto o mais 3 quanto o menos 3 elevados ao quadrado vão dar 9, tá bom? Então aqui cuidado para não vacilar nesse ponto. É mais ou menos a raiz de 9. E aí, o meu x, então, é mais ou menos 3. Meu conjunto de solução, então, como era previsível, a partir do momento que eu cheguei aqui, eu confirmei que era uma equação em que faltava o b, eu sabia que as minhas duas raízes tinham que ter sinais opostos. Aqui, então, eu teria meu conjunto de solução como se fosse menos 3 e 3. Perfeito? Nesse ponto que está aqui, ó, 5x ao quadrado menos 45 igual a zero, a gente pega e divide. Poderia ter simplificado aqui por 5, ok? 5x ao quadrado, se eu for dividir por 5, a gente vai chegar em x ao quadrado. Menos 45, se eu for dividir por 5, vai ter que dar menos 9. E aí tudo isso igual a zero. Então aqui, ó, dividindo por 5, eu chego em x ao quadrado menos 9 igual a zero, de onde eu ia chegar à conclusão de que o meu x ao quadrado é igual a 9 e que o meu x teria que ser mais ou menos a raiz de 9. Ou seja, o meu x teria que ser mais ou menos 3. Perfeito? Ah, Bruno, achei mais fácil realmente simplificar por 5. Beleza. Ah, eu não lembrei de simplificar por 5. Não tem problema. Aqui depois, ó, de maneira natural, você teria, né, que ter dividido por 5. Aí você ia chegar num ponto que tinha um 5 multiplicando, ele ia ter que passar dividindo, você ia ver essa divisão por 5 aqui de qualquer maneira. Ou aqui já de antemão, ou aqui de maneira natural na resolução da questão. Bom? Bom, aí, deixa eu só colocar para vocês aqui uma situação. Eu sentei aqui como se fosse a letra H, né? Vamos colocar aqui um que seria a letra I, para não deixar passar batido, ó. Vamos colocar essa situação que tá aqui. E se eu chegar nisso daqui, Bruno, ó, 4x ao quadrado mais 25 igual a zero. Aliás, não vou nem colocar o 4x ao quadrado, pode deixar só o x ao quadrado mesmo, tá bom? Só para não deixar passar batido. X ao quadrado mais 25 igual a zero. Bruno, ela ali é uma equação de segundo grau. Perfeito. É uma equação que tem uma igualdade, tem uma incógnita, é do segundo grau, porque o maior expoente que aparece ali na incógnita é o 2. Então, é uma equação do segundo grau. Ótimo. Dentro do grupo das equações do segundo grau, tem as completas, tem as incompletas. As incompletas vão ser aquelas que vão trazer B ou C iguais a zero. Ok, aqui eu tenho B igual a zero. Aí, eu vou só afunilando. Se eu vi que eu tenho B igual a zero, eu tenho um critério específico para resolver esse tipo de equação. Eu vou ter uma fórmula mais à frente que vai resolver qualquer equação de segundo grau. Mas, para essa que está aqui, por exemplo, eu consigo fugir da necessidade de fórmula. Quando B é igual a zero, a gente pode mandar o termo independente para o segundo membro. Só que aí eu chegaria, então, a x ao quadrado igual a menos 25. E aí, se x ao quadrado é igual a menos 25, o meu x teria que ser mais ou menos a raiz de menos 25. Perfeito? E aí eu preciso que você se lembre
E dentro do conjunto dos números reais, não vai existir aqui a raiz de menos 25. A gente não calcula dentro do conjunto dos números reais raízes de índice par com radicando negativo. Raiz quarta de menos 16, raiz sexta de menos 64, raiz quadrada de menos 25. Dentro do conjunto dos números reais, a gente não calcula raízes de índice par. Índice é o cara que fica escondidinho aqui dentro, né? No caso ali, uma raiz quadrada é como se o 2 estivesse escondido ali dentro. Então, a gente não calcula, dentro do conjunto dos números reais, raízes de índice par com radicando negativo. Não existe, dentro do conjunto dos números reais, um número que é ao quadrado de menos 25. Ah, Bruno, eu achei que fosse o menos 5. Não, velho. Menos 5 ao quadrado não dá menos 25. Se fosse o menos 5 ao quadrado, menos vezes menos daria mais 25. Então, a gente está aqui diante de uma situação em que eu não tenho solução para essa equação, perfeito? Meu conjunto de solução aqui, ó, meu conjunto de solução seria o conjunto vazio. O conjunto vazio a gente representa assim ou representa assim, ok? Ou é o zero cortado, ou é um conjunto vazio literalmente, né? Dentro de chaves ali, sem nenhum elemento dentro. Agora, essa equação, só para abrir um parênteses, essa equação ela tem solução? Sim. Toda equação, de seja qual grau for, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, seja lá o que for, toda equação polinomial, ela vai ter que ter solução. E o número de soluções coincide com o grau da equação. Então, por exemplo, aquela equação que está ali, ela é uma equação do segundo grau. Eu te garanto que aquela equação ela tem duas soluções. Existem, sim, dois números que satisfazem essa equação. O que acontece é que os dois números que satisfazem essa equação que está aqui especificamente não são números reais, são números que nós dizemos que são complexos. E aí a gente não vai trazer a abordagem aqui nesse módulo de equações do segundo grau, passando sobre a possibilidade de encontrar raízes complexas. Ok? Aqui a gente vai trabalhar esse módulo de equações do segundo grau, pensando como conjunto universo, o conjunto dos números reais. Então, dentro do conjunto dos números reais, eu não tenho a raiz de menos 25. Agora, se eu expandir isso, né, e se a gente tiver a possibilidade, por algum motivo dentro do seu curso, de ter que falar sobre números complexos, aí sim, se eu tivesse que falar com vocês sobre números complexos, raiz de menos 25 daria 5i. A gente tem que entrar no conjunto da unidade imaginária. São números complexos. Então, a raiz de menos 25, ela existe. Vai dar 5 vezes a unidade imaginária. Então, o que eu coloquei para vocês é uma regra. Se é uma equação de segundo grau, ela tem que ter duas soluções. Ela só não tem as duas soluções, nesse caso, dentro do conjunto dos números reais. De novo, dentro dos reais, o conjunto de solução é vazio. Mas existiriam dois números elevados ao quadrado somado com 25 dariam zero, que seria o 5i e o menos 5i. Mas deixe isso quieto, não é para a gente tratar de números complexos aqui dentro desse módulo. Tá bom? Então, mesmo a fala que eu trouxe sobre, olha, quando b é igual a zero, as raízes têm sinais opostos, isso é regra mesmo quando eu expando para o conjunto dos números complexos. Mesmo que eu fosse analisar aqui dentro do conjunto dos números complexos, as raízes seriam mais 5i e menos 5i. Teriam sinais opostos. Então, isso é uma regra. Se o b é igual a zero, você tem que encontrar raízes com sinais opostos. O que pode acontecer é de dentro do conjunto dos reais o meu conjunto de solução ser vazio. Então, o que eu estou tentando chegar aonde? Abre a mente. Bruno, então sempre que o b for igual a zero, eu tenho que encontrar duas raízes de sinais opostos. Tá. Então quer dizer que o conjunto de solução vai ter que ter sempre dois números. Aí é que está o cuidado. E dependendo, pode ser que, mesmo tendo b igual a zero, eu não encontre solução dentro dos reais. Aí eu posso ter um conjunto vazio. Mas, tendo solução dentro do conjunto dos números reais, elas vão ter que ter sinais opostos. Ok? Muito bem. Matemática é isso. E você, do outro lado, tem que passar por esse processo de organizar as ideias. Queria eu, né, um sonho de consumo, não sei se eu vou viver para ver isso um dia, né? De fato, isso aqui fosse ensinado desde o seu ensino fundamental e que, de fato, isso aqui pudesse ser absorvido por vocês. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, muito pelo contrário. Muitos de vocês chegam aqui para trabalhar a parte de equações de segundo grau, ainda com muitos traumas de tudo que você viu ou não viu dentro aí, né, do seu ensino fundamental ou mesmo no ensino médio.
Mas esse é o processo. A gente vai ter que ir desenferrujando, organizando e construindo a nossa base. Dentro desse vídeo, a gente focou na resolução de questões de equações de segundo grau incompletas. Daqui a pouquinho a gente volta e dá sequência, porque não só das incompletas vai ser feito aí um mundinho dessas equações de segundo grau. Forte abraço para vocês.